pecou. Deus não disse Acã pecou. Não. O pecado daquele homem individualmente tinha afetado toda a nação. E então lançaram sortes a tribo, a família, até que saiu a casa de Acã. E então, queridos, aquele pecado foi corrigido. Aquela situação foi corrigida diante de Deus. E eles então voltaram para Ai e obtiveram vitória. Por quê? Porque tinham corrigido diante do Senhor o fato de terem tocado nas coisas consagradas. Quantos estão entendendo aqui? Então eu quero convocar esse jejum. Pode ser o jejum de Daniel, o pastor Cristiano estava até sugerindo aqui. Você pode abrir mão de algum alimento, pode ser um horário, como você achar mais conveniente. Mas eu denominei aqui, eu coloquei jejum de arrependimento e confissão. E o pastor Cote nos desafiou a que nós voltássemos para as nossas igrejas, os pastores ali. Ele disse: convoquem a igreja para um dia de arrependimento, um Yom Kippur. O nosso Yom Kippur vai ser dia 7 de abril, um domingo, que vai ser o término dos 21 dias. No final desses 21 dias, nós vamos ter aqui, dia 7 de abril, um dia de arrependimento, para nós chorarmos diante de Deus e pedirmos perdão por nossos pecados, como indivíduo e como igreja, para depois nós pedirmos como cidade. É outra coisa que Deus estava falando lá comigo, sobre Garanhuns. Tem muito sangue inocente derramado nessa cidade. Mas isso aí já é a outra etapa. Agora eu creio que é conserto individual, conserto como igreja. CCA, vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 3 dias estaremos diante dele novamente. Para que haja vida tem que haver morte. Que aí já vou pegar um pouquinho da minha pregação, do que eu ia falar. Para que haja vida tem que morrer primeiro. Vamos lá para Josué 1. Eu creio que eu ainda tenho algum tempo aqui. Então, se você não puder vir de manhã, você pode vir à tarde. A pastora Cristiane vai estar aqui também. Eu vou estar com ela também um horário à tarde. Você pode vir na hora do almoço. A igreja vai estar aberta. Mas eu peço que a gente ore especificamente. Nós não vamos pedir bênção, nós não vamos pedir cura física, nós não vamos pedir pelo nosso papagaio, nem pelo cachorro, né? Nós vamos pedir: Senhor, gera arrependimento. Deus, traga à tona as coisas que têm te desagradado. Senhor, mostre aquilo que tem te entristecido e tem te desonrado na nossa vida, como indivíduo e como igreja. É a nossa oração. Nós não vamos pedir nada, nós vamos chorar. Chore os ministros, chorem os sacerdotes entre o pórtico e o altar e digam: poupa-nos, Senhor. Se nós queremos ser de novo uma igreja que vai fazer diferença nessa cidade, nós temos que corrigir o nosso coração, porque senão o Senhor vai tirar o candelabro dele do nosso meio. Nós seremos uma igreja que vai existir por existir, e isso eu não quero. Se for para existir por existir, queridos, eu estou fora. Estou fora. Ser apenas um bando de religiosos que domingo após domingo vai ficar aqui só criticando, só analisando o culto, só falando mal. Não. Nós estamos nessa cidade com um propósito. Nós temos um chamado de Deus nessa cidade. Essa igreja nasceu debaixo de uma palavra. Nós nascemos debaixo de uma palavra. 2007 não foi brincadeira, não.
Está registrado. Temos a agenda registrada lá em casa, escrito. O Senhor disse que nasceria com um propósito, e que se a raiz era santa, os galhos seriam santos. Então eu não aceito, eu já disse a Deus, não aceito, Senhor, contaminação no nosso meio. Nós não nascemos debaixo de um espírito de desonra. Nós honramos a nossa liderança, nós honramos o nosso pastor. Ontem eu encontrei ele lá no Sesc, abracei ele, porque saímos debaixo da bênção, saímos debaixo de honra. Então a raiz é santa, a árvore vai ter que ser santa. Não aceitamos, irmãos. Deus tratou isso forte comigo. Desonra é uma coisa horrível diante do Senhor. Quem desonra pai e mãe morre cedo e não tem bênção. Desonra é muito sério. Nós temos que consertar isso diante de Deus. Se nós queremos prosseguir, nós temos que consertar isso diante do Senhor. A começar em mim. Eu sou o primeiro. Tantas coisas que Deus me mostrou, de erros, de posturas erradas, com a minha esposa, com meus filhos, com vocês. Deus me mostrou. Você está errando, você está falhando, como pastor daquela igreja. Então eu não posso voltar e dizer, foi muito bom, foi legal, vão também, e não praticar. Porque o que nós aprendemos, pastor Márcio já fez o módulo 1 e o 2, se chama posicionamento, reeducação. E ontem à noite eu estava lá em casa, preparando a mensagem, chorando, dizendo, Deus, eu não quero que seja mais uma escola, eu não quero que seja mais, foi lindo, foi bom. Não, Senhor, se depender de mim, eu vou me posicionar. Custe o que custar, eu sei que vai custar um preço, mas o Senhor está contando comigo. E como o Senhor disse a Josué, seja forte e corajoso. Ontem o Saul falou comigo de novo, seja forte e corajoso. Eu conto com você, Marcos. Aqui diz, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou. Eu tenho outro desafio a fazer, tá? Mas esse outro desafio é no natural, mas depois eu falo. Foram duas coisas que Deus falou comigo: o jejum, o arrependimento e também uma questão natural. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu. Então a morte de Moisés marca o início de um novo tempo. Tem coisas que precisam morrer. Tem coisas que precisam ser encerradas na nossa vida, para que uma nova etapa comece. Com Isaías foi assim. Isaías 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então às vezes a gente encara, a morte como algo ruim. Mas a morte, muitas vezes, é necessária para que novas coisas surjam. Jesus disse em João 12, 24. Coloque aí, por favor. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Você quer ficar só? Você quer que tudo acabe em você? Ou você quer frutificação? Ou você quer multiplicação? Ou você quer deixar um legado que passe adiante? Quem quer deixar um legado que passe adiante? Quem quer que outras pessoas sejam alcançadas pelo teu testemunho, pela tua vida? Então ele diz, se o grão de trigo não morrer, caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se o princípio da morte, que a gente não gosta, mas é necessário acontecer, produz muito fruto. E morrer aqui, queridos, estava morrendo o líder de Josué. Era o homem que tinha guiado Josué. Era o pastor. Não é que eu vou morrer não, tá? Mas eu estou falando que Moisés ocupava uma posição importante na vida de Josué. Mas para que Josué fosse levantado, para que o novo, eu vou falar Josué como novo,
como as novidades de Deus virem à existência, o velho tinha que morrer. E literalmente o velho morreu, o velho Moisés. 120 anos. Moisés já tinha feito a parte dele, já tinha cumprido a missão dele. Agora Israel tinha que entrar em Canaã. E o Senhor tinha dito a Moisés lá em Deuteronômio: Moisés, você não vai entrar, porque você não me santificou diante dos filhos de Israel, lá nas águas de Meribá. Então você só vai ver a terra, mas não vai entrar. Quem entrará é Josué, o teu servo. Josué era o servo, o servidor de Moisés. E então Moisés tem que morrer. Moisés aqui representa, queridos, também o Senhor Jesus. Moisés é um tipo de Jesus. Jesus teve que morrer para quê? Para que o Espírito Santo fosse enviado e a igreja nascesse. Se Jesus não tivesse morrido, o Espírito Santo não viria, e se o Espírito Santo não viesse, a igreja não nasceria. Então, para a igreja nascer, Jesus teve que morrer. Para Eva vir à existência, Adão teve que morrer. Entre aspas, vocês estão entendendo, né? O sono ali foi tipo de morte. Ele teve que abrir mão da costela dele. Ele ficou sem uma costela, custou. Ah, pastor, mas é uma costela. Você quer que eu arranque uma costela sua? Porque nos outros é fácil, né? Adão teve que adormecer para que Eva nascesse. Da mesma forma, o segundo Adão, ele teve que morrer. Ele foi sepultado, ele ficou no ventre da terra 3 dias. Mas o poder da ressurreição levantou Jesus dentre os mortos, e ele assentou-se à direita do Pai e disse: agora eu enviarei o meu Espírito. Amém? Então, aqui nós temos Moisés representando Jesus, e Josué representando o Espírito Santo, que iria introduzir aquele povo na terra. Agora vamos ver o verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Então Deus enfatiza isso. Moisés morreu. Dispõe-te. Eu sei que os crentes não gostam de ficar repetindo, né? Eu senti isso lá, porque tinha um pastor lá que ficava mandando a gente ficar repetindo o tempo todo. Diga para o seu irmão. Oh, meu Deus do céu, esse homem só fica mandando eu falar. Não vou pedir para você falar para o seu irmão, não. Mas você vai falar para você mesmo. Eu tenho que me dispor e me levantar. Diga, a minha parte. Então Moisés morreu, e Deus chega para Josué e diz: olha, Moisés morreu, o antigo passou, agora é o novo, e o novo é contigo. Portanto, posicione-se. Irmãos, entra a nossa autorresponsabilidade. O pastor Márcio pregou isso aqui agora em fevereiro. Nossa autorresponsabilidade. Parar de ficar transferindo para os outros a nossa responsabilidade. Deus disse: olha, Moisés morreu, agora é contigo, camarada. Josué, dispõe-te. Sabe o que é a palavra dispõe-te? Levanta-te, posiciona-te, assuma seu lugar. Queridos, tem coisas na sua vida que não vai mudar se você não se posicionar. E se você continuar colocando a culpa nos outros, não vai mudar. Cabe a nós. Porque quando você coloca a culpa nos outros, você está entregando a direção, o leme da sua vida na mão de outra pessoa. Você está dizendo que o outro tem mais poder na tua vida do que você mesmo. Quantos estão colocando desculpa no pai, na mãe, no pastor, no professor? Porque eu fui abusado, porque no meu passado fizeram isso, fizeram aquilo. E nós aprendemos lá que 30%
é o que a gente herdou, mas 70% é o que a gente é responsável. Nós somos seres inteligentes, nós somos seres responsáveis. Leia Ezequiel capítulo 18, a responsabilidade humana. Por isso que eu não acredito que nós não temos livre-arbítrio. Já vou adiantando a geração Fire de sábado. Não, nós não temos livre-arbítrio. Olha, eu acho muito difícil que Deus criasse uma série de robôs, gente que não tem decisão, gente que não tem vontade, gente que não tem autonomia. O livre-arbítrio glorifica Deus, não é o contrário não. Deus é glorificado, sabe quando? Quando nós voluntariamente decidimos servi-lo, amá-lo, adorá-lo. Voluntariamente, nós não somos obrigados a fazer isso. Aqui entra a autorresponsabilidade. Ezequiel disse: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18. Mas aquela que consertar, quem for justo, será justificado e viverá. Não adianta eu transferir minha responsabilidade para a Cristiane, para vocês. Não, é porque a igreja não quer. É muito fácil eu colocar a culpa nos outros. Mais difícil é me posicionar. Lembram da história da mulher e da vidraça? Era uma mulher que olhava pela vidraça e ficava sempre dizendo: essa vizinha é imunda, essa minha vizinha, isso é uma cebosa, olha que mulher porca, lençóis amarelos, encardidos, toda a roupa branca dela é encardida, é horrível, essa minha vizinha é uma péssima dona de casa. E o marido ouviu aquilo, e ele então decidiu dar uma lição na sua esposa. Ele acordou mais cedo, um certo dia, foi lá e fez uma coisa. Vocês vão descobrir. Não disse nada, e ela de novo vai para a pia lavar pratos e olha pela vidraça. E diz: finalmente essa cebosa tomou vergonha na cara. Olha aí, agora os lençóis tudo branquinho, toda a roupa bem lavada, agora sim. E o marido chegou para ela e disse: querida, não foi a vizinha que melhorou, que mudou, que passou a lavar roupa melhor. Eu limpei a nossa vidraça, que estava encardida de gordura. O problema era a vidraça, a lente. O olhar dela passava por uma lente, a lente era a vidraça, e a vizinha é que era a culpada. Estão entendendo, irmãos? Temos que mudar a nossa lente. Temos que botar a lente da autorresponsabilidade. Ninguém vai determinar o futuro da minha vida, a não ser Deus, né? Porque os meus dias já foram escritos por Ele. Então eu vou me alinhar com o que Deus falou ao meu respeito e vai acontecer na minha vida. Os outros não vão determinar. Eu sou autorresponsável diante de Deus. A outra coisa que temos aqui, ele diz: levanta-te, dispõe-te, verso 2, e passa esse Jordão. Aqui nós temos, irmãos, uma travessia. Aqui é um tempo de transição. Mas o Jordão geralmente era um rio estreito, 30 metros de largura. É estreito, é menos que esse salão aqui, ó. Daqui até aquela parede tem mais de 40 metros. Então o Jordão era menos que isso, nas épocas que ele não estava cheio. Porém, na época de cheia, o Jordão transbordava pelas ribanceiras, e o rio passava a ter 1 quilômetro de largura, dependendo do local. Então, Jordão fala de nós atravessarmos e superarmos um obstáculo. Existem obstáculos, eu quero te dizer, a vida não vai ser fácil.
desde a queda do homem, que a coisa ficou complicada. A vida era fácil no Éden. Mesmo assim ele tinha que cuidar, cultivar, né? Que alguns, né, que não querem trabalhar, que são preguiçosos, dizem que o trabalho só foi depois da queda. Trabalho é maldição. Não. O homem já trabalhava antes da queda, cuidando, cultivando, vigiando. O que aconteceu é que depois da queda, a coisa ficou mais difícil. Então todos nós aqui, se eu for conversar com cada um de vocês, vocês vão me dar uma lista de obstáculos para que o teu casamento seja melhor, para que a tua vida financeira seja melhor, para que você mude nas emoções, uma série de obstáculos. Jordão fala dessa travessia. Dispõe-te, levanta-te, posiciona-te e atravessa. Coloca os pés na água, porque assim como o Mar Vermelho se abriu, o Jordão vai abrir também. Mas é necessário o quê? Posicionamento. Repita comigo, estou brincando. Agora eu vou pensar 2 vezes antes de falar isso. Só vou pedir quando for realmente necessário, né? Declarações proféticas. Posicionamento, irmãos. Olha o que ele diz agora, as promessas. Vamos ler o verso 3, 4 e 5. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Promessas, uma lista de promessas. E em 2 Coríntios 1:20 diz que para toda promessa de Deus nós já temos o sim e o amém. Olha aí. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Cristo, o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Deixa eu te dizer, promessa nós já temos. Quer você tenha consciência ou não, quer você esteja lembrado ou não, nós já temos promessas. Eu fiz aqui uma listinha, dentro desse texto: conquista, vitórias, posse da terra, inimigos que não poderiam resistir e a presença do Senhor acompanhando eles. Eu quero te dizer, você já tem as promessas de Deus. Jesus já disse: eu estou convosco todos os dias. A presença dele já está garantida. Ele disse: eu vos dou autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano. O Senhor já garantiu. O que é que nós temos que fazer? Levante-se, dispõe-te e passa esse Jordão. O que muitas pessoas aqui estão precisando fazer é dar um passo, posicionar-se e dar um passo. Você precisa fazer isso, porque senão você não vai entrar em Canaã. Canaã, queridos, é um lugar que mana leite e mel. É uma terra que mana leite e mel. Mas Canaã tem inimigos. Canaã tem gigantes, tem fortalezas, tem cidades altas. Sabe onde é que está Canaã? Aqui dentro. Tem pessoas que dizem que Canaã é o céu. Não. O céu não tem inimigo, o céu não tem fortaleza. Canaã é aqui dentro. É a conquista da nossa alma. É a conquista da nossa vida interior. Como eu fui desafiado por Deus. Eu quero ser, Senhor, um Josué, com a ajuda do Espírito Santo. Eu quero conquistar as fortalezas da minha alma. Eu quero parar de dar desculpa. Eu quero parar de colocar a culpa nos outros. Eu quero romper com todo o ciclo de passividade. Eu quero abandonar toda vitimização na minha vida. Deus, e tem um momento lá que nós estamos na nossa ministração, e eu fiquei de frente
A base lá é um lugar muito lindo, muitas árvores. E eu estava junto com o meu conselheiro, mas também eu estava olhando por uma janela e eu vi uma floresta. E eu disse a Deus: Deus, eu vou cumprir tudo que o Senhor sonhou ao meu respeito. Minha alma não vai me impedir. Eu vou conquistar minha Jericó. Essas muralhas vão cair, Senhor. Eu vou me posicionar e o Senhor me dará a graça, a ajuda e a assistência sobrenatural do Espírito Santo. Amém? Eu vou parar por aqui, irmãos. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Moisés é morto. Dispõe-te, levanta-te, assume teu lugar e passa esse Jordão. Não vamos parar nesse ponto. Numa outra oportunidade, eu continuo, capítulo 1. Mas agora é hora de posicionamento. Feche seus olhos, por favor, não se distraia. Vamos orar. E eu sinto de chamar as pessoas que querem se posicionar aqui nessa manhã. Você não vai fazer por emoção, você não vai fazer porque eu estou pedindo. Você vai fazer porque se o Espírito Santo te desafiou, se você ouviu a voz dele hoje dizendo: dispõe-te, levanta-te, assume teu lugar e passa esse Jordão, você vai estar dizendo junto comigo: Deus, eu me posiciono diante de ti. Se você quer isso, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vamos orar todos juntos. Eu me uno a vocês nessa manhã, porque eu sei quão difícil é para alguns aqui. Pode afastar as cadeiras. Eu sei o quão difícil é para alguns aqui se posicionar, tomar uma decisão. Eu sei que está custando. Você tem que vencer o medo. Você tem que vencer a você mesmo. Você tem que vencer obstáculos. Você precisa vencer a passividade. Você precisa sair desse lugar de vítima para assumir um lugar de protagonista. Você não é vítima, você é protagonista da história de Deus. Deus está escrevendo uma história e Ele conta conosco como atores principais. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora, Senhor, juntamente com meus irmãos, eu também me uno a eles nessa manhã. E nós estamos aqui atendendo ao apelo do Espírito. Como o Senhor falou com Josué, o Senhor está dizendo a cada um de nós: o velho passou, o antigo passou, aquela etapa já foi cumprida, agora é uma nova etapa, agora há um novo a ser explorado, agora há um novo a ser conquistado. Dispõe-te, levanta-te e passa esse Jordão. Senhor, nós estamos aqui, Deus, nessa manhã, nos colocando, Senhor, diante de Ti e pedindo forças, capacidade, assistência do Espírito Santo. Diga comigo: Senhor, eu me posiciono e passo esse Jordão. Eu declaro a assistência do Senhor vindo à minha vida nessa manhã. E eu sei que como o Senhor foi com Josué, o Senhor será comigo. Eu vou atravessar esse Jordão e possuir a minha terra prometida, em nome de Jesus. Senhor, cele essa oração, cele essas palavras, Deus, em nome de Jesus. Os pastores, pastoras, supervisores, vamos impor as mãos nas pessoas e rapidamente declarar a palavra do Senhor. Você vai passar esse Jordão. Levanta-te, posiciona-te
Levanta-te, posiciona-te e passa esse Jordão. E o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. A presença dEle está garantida. Ele não te deixará. Ele não te abandonará. Todo lugar que a planta do seu pé pisar, o Senhor diz que te dá. Nenhum inimigo poderá te resistir. Dispõe-te, levanta-te, posiciona-te, diz o Senhor. Toma um lugar diante de mim. Toma um lugar na batalha. Assume o teu lugar, diz o Senhor. Posiciona-te, toma tuas decisões. Assume o teu lugar nessa manhã, diz o Senhor. E eu serei contigo. Oh Deus, toma essas vidas. Oramos por esses irmãos e irmãs que vêm aqui à frente. Nós declaramos o poder do posicionamento, a tomada de decisão. E o Senhor agirá. E o Senhor operará enquanto nós nos posicionamos. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pelo liberar de Deus sobre esse povo. Liberar do Espírito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passeia agora em nosso meio. Passeia em nosso meio, Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você ainda não recebeu a oração, levante sua mão para a gente poder te identificar. Se alguém ainda não orou contigo. Pai, oramos por decisões e posicionamentos nessa manhã. Em nome de Jesus. Fica com a mão levantada para a gente poder chegar onde você está. Em nome de Jesus. Assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor será conosco nessa jornada. A nossa Canaã será conquistada. Nossa Canaã será conquistada. Eu declaro isso sobre os meus irmãos. Se você ainda não recebeu a oração, mantenha a mão levantada. Mantenha a sua mão levantada até que alguém vá aí onde você está. Em nome de Jesus, conquistaremos. Assim como o Senhor foi com Josué, Ele é conosco. Obrigado por sua presença, Senhor, ao nosso lado. O Senhor prometeu e vai cumprir, Senhor, todas as suas palavras. Todas as suas palavras se cumprirão. Cada promessa não cairá por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você já recebeu a oração, pode voltar ao seu lugar. Nós vamos estar encerrando, perguntando nessa manhã quem gostaria de confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Se há alguém, levante sua mão. Se você quer nessa manhã confessar a Jesus como teu Senhor e Salvador, se você quer experimentar as mudanças de Deus na tua vida, faça um sinal levantando sua mão e nós vamos orar contigo. Se você ouviu essa palavra e nessa manhã você diz sim, temos uma vida, vamos aplaudir o Senhor. Fica ao lado dela, por favor. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar, vem aqui e nós vamos estar orando por essas pessoas. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar, nós vamos estar aqui com você.